Boa noite, amigas e amigos queridos. Sejam muito bem-vindos para a nossa live aqui no canal Espírita, no canal Espiritualidade e Vida, para essa sequência de lives em que nós estamos estudando o livro Nosso Lar. Então, sejam todos muito bem-vindos. Tem aqui mensagens muito carinhosas. O Lucimar Quagliotto, ele está dizendo que está aqui na Alemanha, em Rosenheim, na região da Bavária do Sul, na Alemanha. Ô, Lucimar, que alegria! O fuso horário deve ser muito diferente aí. É uma honra saber que você está aqui conosco, participando desse momento muito especial para todos nós, que é esse momento em que a gente se conecta com a espiritualidade superior, um momento em que a gente abre o coração para as energias que fluem do alto, para as vibrações que fluem do alto e também para os ensinamentos que estão contidos no livro Nosso Lar e que nós estamos estudando aqui com tanta alegria, tanto aprendizado. Em cada parágrafo é uma tonelada de sabedoria, de amor, de ensinamento para todos nós. Então, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite para todos, para todos. Tem gente de Sumaré, São Paulo, Piauí, Teresina, Piauí. A Simone Soares aí do sul de Minas, de São Lourenço. A Sandra de Florianópolis, né? O Brasil inteiro aqui. Esse nosso momento de conexão com a espiritualidade, com a nossa espiritualidade interior, não é isso? Porque é o piso. Não basta entrar em contato com os espíritos, é preciso estar em contato com a nossa espiritualidade interna, com a nossa religiosidade interna. A base está no coração, está no coração. E é essa base que nós temos que construir, e é isso que nós estamos buscando aqui nesse canal Espírita, Espiritualidade e Vida, e é isso que nós estamos buscando ao estudar o livro Nosso Lar. E hoje nós estamos aqui num momento muito, muito, muito especial. Muito especial. Enfim, nós estamos no capítulo 15. Para quem está anotando, para quem está acompanhando, quem está chegando agora, nós estamos no capítulo 15. E é o capítulo em que André Luiz receberá a visita da sua querida mãezinha. É um momento muito especial e eu não vou demorar mais, já vou direto ler o texto, porque todos estamos querendo beber dessa fonte de amor, de afeto, dessas lições lindas aqui. Então, a história começa assim. Um dia, o bondoso visitador aqui é o enfermeiro Lísias, que a essa altura já se tornou um grande amigo de André Luiz. Ele ingressa lá no quarto do hospital em que André Luiz estava, ainda terminando o seu tratamento, a sua recuperação espiritual, e ele, radiante, exclama: adivinhe quem chegou à sua procura. Adivinhe quem chegou. Aquela fisionomia alegre, aqueles olhos brilhantes de Lísias não me enganavam. Minha mãe? Respondi confiante. Que legal, né? Olhos arregalados de alegria, vi minha mãe entrar de braços abertos, entrar de braços estendidos. Olha que legal, né? A mãezinha entrou com os braços. Filho, meu filho, vem a mim, querido meu. Ah, gente, que coisa. Que coisa linda. Então a gente percebe como que os afetos marcam os espíritos. Mesmo que a gente retorne para a pátria espiritual, aqueles seres que foram nossas mães, que foram
pai, que ocuparam determinadas posições marcantes na nossa encarnação, eles continuam tendo uma autoridade sobre nós. Eles continuam tendo um acesso privilegiado ao nosso coração e à nossa alma. Porque, embora o corpo destrua os laços consanguíneos, a morte não é capaz de destruir os laços afetivos do espírito. Então, aqui, ela continuava sendo mãe, continuava ocupando essa posição afetiva de mãezinha. E ele ali, nós vamos ver aqui, ele vai voltar a ser uma criança. Nós vamos ver aqui o que é a autoridade moral do amor. O amor tem uma autoridade moral sobre nós. O amor é a grande força do universo. Não há guerreiro, não há pessoa que não se curve diante dessa força poderosa do amor. Nós vamos ver isso aqui. Nós vamos ver isso aqui. Então, filho meu, vem a mim, querido meu. Não posso dizer o que se passou então. Senti-me criança. Olha isso. Senti-me criança, como no tempo em que brincava à chuva, pés descalços, na areia do jardim. Olha isso, gente. Olha o que fez com a memória do André Luiz. A presença da mãe dele foi lá na memória profunda espiritual dele, e ele começou a se lembrar quando ele era criança, e ele ficava na chuva, brincando no jardim, pés descalços, e aquela figura materna ali cuidando, orientando, educando, dando carinho, ensinando. Voltou no tempo. É lindo isso, é lindo. Tem uma frase, está no livro Boa Nova, é um diálogo de Jesus com Simão Pedro. E Jesus diz assim, é inclusive um diálogo em que o Simão Pedro está questionando Jesus lá nas bodas de Caná. Então, Simão Pedro, ao questionar Jesus, recebe do mestre a seguinte resposta, o seguinte ensinamento. Jesus diz assim para ele: Simão, os afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Olha isso. Os afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Olha que coisa linda. Laços misteriosos. Por quê? Porque são laços que se perdem no passado milenar. E é claro que tem um dedinho de Deus nisso tudo. Então Deus usa esses afetos da alma como laços para nos puxar para cima, para nos laçar, literalmente para nos laçar, não é? Para nos laçar. Então, é muito bonito. Essa parte é muito linda, né? Então ela fala para ele: filho, meu filho, vem a mim, querido meu. E aí ele se sentiu como criança, abracei-me a ela carinhoso, chorando de júbilo, experimentando os mais sagrados transportes de ventura espiritual. Quer dizer, ele ficou numa alegria imensa. Nesse momento, André Luiz, ele virou uma criança, lembrou dos tempos dele de criança e deu vazão à criança interior dele. É isso mesmo. A Bel Gabri está dizendo: André Luiz deixou a criança interior desabrochar. Exatamente. Chorando de júbilo, experimentando os mais sagrados transportes de alegria, né, de ventura espiritual, beijei-a repetidas vezes, apertei-a nos braços, misturei minhas lágrimas com suas lágrimas e não sei quanto tempo estivemos juntos, abraçados. Então ele ficou abraçado com a mãezinha dele e ele perdeu a noção de tempo. Afinal, foi ela
quem me despertou do enlevo. Então, o tempo aí, ele perdeu a noção de tempo. Interessante isso. Voltou à memória de criança dele, voltou aos tempos de criança, em que ele era uma criancinha mesmo, desprotegida, e que estava ali sob os cuidados da mãezinha, e ele perdeu a noção do tempo. É maravilhoso isso. E foi a mãezinha, que chamou ele, porque nós temos que entender aqui, gente, que a mãe de André Luiz, ela está num patamar de evolução espiritual muito superior ao dele. Muito superior. Nós vamos ver isso aqui. Para a gente ter uma ideia, a mãe de André Luiz, nessa época aqui, ela residia em uma colônia espiritual superior a nosso lar. Então, o grau de evolução desse espírito é impressionante. É muito impressionante. Então, e aí ela disse assim: vamos, filho, não te emociones tanto assim. A alegria também, quando excessiva, costuma castigar o coração. Olha que legal, né? Ela falou para ele: filho, você está tão alegre, né? Tanta alegria que essa alegria vai acabar ficando uma dor, né? Vai castigar seu coração. Então, para moderar a alegria também, né? Todas as emoções, se ficarem muito intensas, elas acabam provocando uma reação exacerbada no ser que está experimentando aquela emoção. Aí olha só, em vez de carregar a minha adorada velhinha nos braços, como fazia na terra, olha que legal, nos derradeiros tempos de sua romagem lá, olha. Então, ele está dizendo que quando eles estavam encarnados e a mãezinha dele estava prestes a desencarnar, ele carregava ela nos braços. E ele se lembrou disso. Olha que interessante. Mas aqui foi ela que me enxugou o pranto copioso, conduzindo-me ao divã. E é divã mesmo. Ela vai fazer aqui uma sessão de psicoterapia do amor com o André Luiz, não é? Muito interessante. Então, estás ainda fraco, filhinho. Não desperdices energia. Gente, é só mãe mesmo, né? Mãe é mãe, gente. Mãe é mãe. Ó, estás ainda fraco, filhinho. Não desperdices energia. Sentei-me, olha que lindo isso aqui agora, gente. Olha que coisa, que cena emocionante. Sentei-me ao seu lado e ela cuidadosamente ajeitou-me a fronte cansada em seus joelhos, afagando-me de leve, confortando-me à luz de santas recordações. Ou seja, literalmente colocou André Luiz no colo. Olha isso, gente. Mãezinha sentou na cama, colocou a cabeça dele no colo e uma criança. Virou criança. Olha a força disso. Afago de mãe, colo de mãe. Esse é literalmente colo de mãe. Literal. Não tem nem... Não é? Colo de mãe. Colo de mãe. E aqui, gente, nós vamos lendo e fazendo reflexões. Lendo e fazendo reflexões. Eu vou dizer aqui uma coisa. Esse gesto aqui vale mais do que 1 trilhão de palavras. Esse gesto aqui pesa 1 milhão de toneladas. Uma palestra de 24 horas não pesa 1% desse gesto aqui. Perceberam?
ele já tinha ouvido os ensinamentos do Clarencio, ele já tinha ouvido os ensinamentos de Lísias, ele já tinha ouvido ensinamentos de outros espíritos da colônia. Palavras entram. Esse gesto aqui vai ficar marcado para sempre na alma do André Luiz. Perceberam, gente? Para sempre. Porque isso aqui não tem palavra que dê conta de competir com isso aqui. Então, é isso que a gente fala. Uma coisa é palavra, uma coisa é discurso, outra coisa é amor. Outra coisa é amor. Amor está num outro patamar, um outro, mas completamente diferente. Completamente diferente. Né? E aí, ele vai começar a dizer: senti-me, então, o mais venturoso dos homens. Estava agora na alegria máxima, né? E ele se sentiu a criatura mais feliz do mundo. Do mundo. É. Guardava a impressão de haver o barco de minha esperança ancorado em porto mais seguro. Percebeu, gente? Percebeu? Agora ele se sentiu afetivamente acolhido. Se sentiu seguro. Sentiu proteção. Segurança. Aí, quando você sente isso, você fica sereno. Você experimenta alegria, serenidade. Alegria, serenidade. Não é? Não é mesmo? Então vamos lá. Aqueles minutos davam-me a ideia de um sonho tecido em trama de felicidade indizível. Qual menino que procura detalhes fixava-lhe as vestes? Igual o menino mesmo, né? Começou a olhar a roupinha da mãe. Como é que a mãe estava vestida? Qual menino fixava-lhe as vestes? Cópia perfeita de um dos seus velhos trajes caseiros. Então, gente, agora aqui eu queria chamar a atenção. A mãe de André Luiz já era um espírito mais evoluído. Ela estava numa colônia mais avançada do que nosso lar. Então, gente, ela poderia vir com a roupa que ela quisesse. Ela poderia vir com a roupa que ela quisesse. Ela poderia vir vestida com a túnica grega, a mais linda do mundo. Mas não. Como é que ela veio? Com uma roupinha, com uma cópia fluídica de uma roupinha que ela usava quando André Luiz era criança. Para quê? Para quê? Para marcar. Né? Não, a roupa, a Andréia está perguntando, mas ela plasmou a roupa que ele lembrava? Não, ela plasmou a roupa que ela usava. Quem lembrou foi o André Luiz. Ué. Ela pegou uma roupa que ela usava, que ela costumava usar. Não é? E aquilo evocou a memória do André Luiz. Não é? Então, com a roupa, com a aparência, tudo isso, ela evocou memórias da criança. Então, qual que era a ideia ali? Exatamente, a Luciana Libera está dizendo. Sensibilizar a memória afetiva dele. Esse era o objetivo. Sensibilizar a memória afetiva. Não é? Não é isso? Ó.
A Maria Bartolomeu está perguntando como que o André Luiz pôde detalhar com precisão os fatos acontecidos. Ora, mas ele estava vivendo os fatos, olha. É ele aqui. Esses fatos, ele está contando o que ele viveu. Está gravado, né? E a memória funciona assim, quanto mais emoção, mais você grava. Ele está contando algo que ele viveu. E por isso que ele lembra de todos os detalhes, né? Não é isso? Então, olhou aqueles velhos trajes caseiros, notando-lhe o vestido escuro, as meias de lã, olha isso, a mantinha azul, contemplei a cabeça pequenininha, aureolada a fios de neve, as rugas do rosto, o olhar doce e calmo de todos os dias. Ou seja, gente, ela veio com a aparência de quando ela estava mais velhinha no corpo físico. Foi essa aparência que ela quis evocar. A mãezinha, aquela mãe mais, né, que já está assim mais velhinha, que tem aquele símbolo, a gente tem aquele carinho, aquele respeito, aquela reverência. Não é isso? Então ela pôs tudo. Ela se apresentou de uma maneira muito peculiar. A mantinha azul que ela costumava usar, quer dizer, cheio de detalhes. E isso é uma coisa bonita, gente. Sabe por quê? Isso aqui é sensibilidade emocional. Isso aqui é inteligência emocional. Isso aqui é inteligência emocional. Inteligência emocional é quando você entra pela porta do coração. A Regina Bravo está perguntando, é o espírito que escolhe a forma de se apresentar? Só os superiores. Os inferiores não têm opção, porque eles não têm poder espiritual. Os espíritos imperfeitos, os espíritos sofredores, eles não têm opção e nem poder de mudar a sua aparência. Os superiores, quanto mais o espírito evolui, mais poderes ele adquire. Mais poderes ele adquire. Não é mesmo? No caso dela, isso aqui para ela não é nada. É uma esfera que ela está, isso aqui não é nada. Isso aqui ela faz em milésimo de segundo. Ok? Mãos trêmulas de contentamento. Então, ela também estava emocionada. Não é? A mãezinha dele também estava emocionada. Tá? A mão dela estava tremendo, ela estava muito emocionada, gente, é o filho. Pera, né? A mãe dele, nós vamos ver aqui, ela acompanhou durante 8 anos o tempo que ele estava no umbral. Acompanhou tudo. E agora o filho ali, imagina a emoção dela. Só que ela tem mais o quê? Maturidade emocional. Ela lida melhor com as emoções. Por isso que ela está aqui. Mas emocionadíssima, sensibilizadíssima. Não é? Então, mãos trêmulas de contentamento, acariciava-lhe as mãos queridas sem conseguir articular uma frase. O André Luiz não conseguia falar. Isso é bonito. Minha mãe, todavia, mais forte que eu, falou com serenidade. Olha, gente. As mãos são do André. Danilo, verdade. Eu confundi aqui. Obrigado, Danilo. Obrigado. As mãos são do André Luiz, gente. A mão que está tremendo é do André Luiz. Mãos trêmulas de contentamento, acariciava-lhe as mãos queridas. Exato, Danilo. A mão que está tremendo é do André Luiz, gente. A mãezinha dele está serena. Está emocionada, é óbvio, né? Está emocionada, mas está serena. E aí ela disse para ele, nunca saberemos agradecer a Deus tamanhas dádivas. O Pai jamais nos esquece, meu filho. Que longo tempo de separação. Não julgues, porém,
que me houvesse esquecido. Às vezes, olha isso aqui, gente. Isso aqui é forte. Às vezes, a providência separa os corações temporariamente para que aprendamos o amor divino. Olha isso. Às vezes, a providência separa os corações temporariamente para que aprendamos o amor divino. O que ela está dizendo aqui? Olha, isso aqui é uma lição bonita. Nós precisamos aprender a fraternidade universal. Nós precisamos desenvolver o amor à humanidade. E é por isso que a providência divina, às vezes, separa temporariamente os corações que são muito ligados. Para quê? Para que eles possam aprender a doar o amor que eles têm a outros seres. A outros seres. Porque senão ficava ali só aquela panelinha. Aí a gente não ia aprender o amor universal. Aí a gente não ia aprender o amor sublime, o amor divino. Então, no mecanismo da evolução, há separações temporárias. É um filho que vai, é uma mãe que vai, é uma filha que vai, é um pai que vai, é um ente querido que vai. E eles se separam provisoriamente. Provisoriamente. Essa separação provisória é dolorosa, óbvio. Ela é cheia de saudade. Os seres sentem muita falta. Mas, se não fosse essa experiência dura, se não fosse essa experiência dolorosa, a gente não desenvolvia o amor universal. O nosso amor ia ficar um amor egoísta, só do nosso grupo, só daquele círculo de relações. Então, é isso que ela está dizendo para o André Luiz. Que eles estavam reencontrando, então eles ficaram aí um tempo, né? Talvez uns 12, 15 anos, né? Porque ela desencarnou, a mãezinha dele desencarnou antes dele, né? Antes dele desencarnar. Depois que ele desencarnou, ele ainda ficou 8 anos no umbral. Então ficou um tempo aí, e aí surge o reencontro. É a pedagogia. A pedagogia. A evolução, ela a evolução, a pedagogia divina, ela usa também a dor para aprimorar os seres. Não é? E, de fato, é duro. A perda é dura. Não é fácil. Não é fácil. Não é? E aí, lição linda, né? Que lição? Identificando-lhe a ternura de todos os tempos, senti que me reavivavam as chagas terrenas. Olha que interessante. Vai acontecer uma coisa aqui agora muito curiosa. Por quê? O que acontece? Ele está deitado no colinho da mãe. Então, ele vai enfraquecer. Ele vai ficar frágil. E agora ele vai começar a fazer o quê? Uma catarse. Ele vai começar a expurgar as dores, a revolta. Ele vai começar a pôr para fora. Não é interessante, gente? Então, a gente vê que ela se aproximou, a mãezinha dele se aproximou dele, está atendendo ele com um objetivo. Com um objetivo. Fazer aquela última purificação no coração dele. Não é? Não é isso? Então vamos lá. Identificando-lhe a ternura de todos os tempos, senti que me reavivavam as chagas terrenas.
Oh, como é difícil alijar resíduos trazidos da Terra. Então, ele mesmo reconheceu que ele ainda estava guardando memórias, estava guardando emoções, posturas, fixações que ligavam ele ainda à crosta planetária. E ele precisava se desprender disso, ele precisava se desfazer disso. Quantas vezes, como pesa, então como é difícil alijar, né? Como pesa a imperfeição acumulada em séculos sucessivos. Olha que frase, olha que pérola. Como pesa a imperfeição acumulada em séculos sucessivos. Olha aí. Ele começou a sentir. Então, aqui, gente, olha, diante de um espírito superior, quando você está diante de um espírito superior, você começa a enxergar, você começa a ver o peso da própria imperfeição. Interessante, não é? Foi o que ele sentiu aqui. Quantas vezes ouvira conselhos salutares de Clarencio? Observações fraternais de Lísias para renunciar às lamentações. Mas, ao carinho maternal, como se reabriam velhas feridas. Então, quer dizer, o Clarencio tinha falado, o Lísias tinha falado, ele tinha entendido intelectualmente, mas aquilo não tinha ido ainda para o coração. Aquilo estava só no intelecto, não tinha descido ainda, aquela compreensão não havia descido ainda para o coração. Não é? Não é interessante? Então ele vai agora confessar isso. Mas ao carinho maternal, abriram velhas feridas. Do pranto de alegria, passei as lágrimas de angústia, relembrando exacerbadamente os trâmites terrestres. Então ele começou a memória começou agora, a memória dele, começou a buscar tudo da experiência física. Não conseguia atinar que a visita não era para a satisfação dos meus caprichos, e sim preciosa bênção de acréscimo da misericórdia divina. Então, aqui que é interessante, gente, porque aqui ele está contando depois que aconteceu, não é? Ele está contando agora depois que aconteceu. E o que ele está avaliando? Que ele não aproveitou tudo que ele poderia aproveitar desse encontro. Gastou muito tempo reclamando. Então, podia ter aproveitado mais. Podia ter perguntado mais coisas. Poderia ter conversado outras coisas. Né? Mas ele estava muito autocentrado. Não é isso? Estava muito autocentrado, estava muito voltado para ele. Não é? Copiando antigas exigências, concluí erroneamente que minha genitora deveria continuar como repositório de minhas queixas e males sem fim. Olha isso, gente. E aí ele deu um puxão de orelha na gente, né? Deu um puxão de orelha na gente. Por quê? Quando nós estamos aqui na carne, muitas vezes a gente faz isso. Muitas vezes a gente faz isso. Então aqui ele está pensando que ele estava viciado. Né? Achando que a mãe dele estava ali naquele momento para ficar ouvindo lamentação. Mas não era, ela veio por um propósito. Porque ela estava em uma esfera superior. Né? E ele nem perguntou. É curioso, né? Porque ele podia ter perguntado, mãe, perguntado mais coisas, mas aí ele ficou preso àquele padrão de encarnado. Né? Na Terra,
Quase sempre, as mães não passam de escravas no conceito dos filhos. Raros lhes entendem a dedicação antes de as perder. Olha isso. Olha isso. Tá dando, né? Na mesma falsa concepção de outros tempos, descambei para o terreno das confidências dolorosas. E aí ele não vai falar, porque a gente não sabe quanto tempo ele vai ficar nesse padrão. A gente não sabe quanto tempo ele gastou com isso, mas deve ter sido muito tempo. Né? Ele deve ter ficado um bom tempo ali. Minha mãe ouviu-me calada, deixando transparecer inexprimível melancolia. Porque ela ficou triste. Ela ficou triste. Olhos úmidos, aconchegando-me de quando em quando mais estreitamente ao coração, falou carinhosa. Então você vê que ela quase chorou. Né? A mãezinha dele quase chorou. Por quê? Porque ela percebeu que ele não estava aproveitando aquela oportunidade. Não é? Não estava aproveitando a oportunidade como poderia. Como poderia. Né? E aí ela falou com ele, com os olhos úmidos. Aquele jeito de mãe, né? Falou com ele assim: ó, meu filho. Ó, filho, não ignoro as instruções que o nosso generoso Clarencio te ministrou. Olha só, agora ela vai falar. Olha o que ela está dizendo. Meu filho, eu já sei que o ministro Clarencio conversou com você. Não te queixes. Agradeçamos ao Pai a bênção desta reaproximação. Sintamo-nos agora numa escola diferente, onde aprendemos a ser filhos do Senhor. Olha isso. Na posição de mãe terrestre, nem sempre consegui orientar-te como convinha. Olha que interessante, né? O que ela está falando para ele? Mimou um pouco. Não é? Mimou um pouco. Então, na posição de mãe terrestre, nem sempre consegui orientar-te como convinha. Também eu trabalho, pois reajustando o coração. Olha o que ela está dizendo. Eu também estou trabalhando, meu filho. Eu também estou aperfeiçoando o meu afeto. Eu também estou aprendendo a aprimorar o meu sentimento. Alguma coisa tenta operar o retrocesso de minha alma. Olha isso, gente. Olha que lindo que ela está dizendo. Ela está dizendo que a gente é sempre puxado para voltar para trás, para retroceder. Quero dar razão aos teus lamentos. Quero erigir-te um trono, qual se foras a melhor criatura do universo. Mas perceberam? Travou, né? Travou um pouquinho. Mas vocês perceberam aqui o que ela falou? Ela falou, meu filho, eu sinto até um impulso para te colocar num trono, dar razão para você e mimar como eu fazia quando você estava encarnado. Mas agora não tem jeito. Essa atitude não se coaduna com as novas lições da vida. Esses gestos são perdoáveis nas esferas da carne. Aqui, porém, filho meu, é indispensável atender, antes de tudo, ao Senhor. Atender, antes de tudo, ao Senhor. Não és o único homem desencarnado a reparar os próprios erros. Nem eu sou a única mãe
a sentir-se distante dos entes amados. Ela deu agora um puxãozinho de orelha no André Luiz. O que ela está dizendo para ele? Você não é o único. Tem milhões de pessoas que estão passando pela dificuldade que você está passando. Você não é melhor do que ninguém. A sua dificuldade não é maior nem melhor do que a de ninguém. E foi bonito que a mãe dele disse assim, e eu também não sou a única mãe que está com saudade do filho. Tem milhões de mães com saudade querendo receber os filhos. Exatamente, puxão de orelha de mãe, né? Puxão de orelha carinhoso de mãe. Nossa dor, portanto, não nos edifica pelos prantos que vertemos, ou pelas feridas que sangram em nós, mas pela porta de luz que nos oferece ao Espírito. Olha isso, gente. Então, porque às vezes a gente aprende que, eu resgatei um débito, eu passei por uma aprovação, eu sofri, e a gente acha que só por ter passado pela dor, resolveu. Não. Não. A nossa dor não nos edifica só porque você chorou, só porque você sangrou. Não. Ela só edifica se nós abrirmos uma porta de luz para o nosso espírito. Ou seja, tem que aproveitar a lição que a dor trouxe. Então, o que ela está dizendo para ele? Não adianta você ficar lamentando aqui. Não adianta você ficar reclamando. Não adianta você ficar chorando. Você tem que aproveitar essa lição e abrir uma porta de luz para o seu espírito, a fim de sermos mais compreensivos e mais humanos. Porque esse também é um dos propósitos da dor. A dor nos torna mais humanos, mais compreensivos. Por quê, gente? Porque a dor iguala todo mundo. Dor é dor. Dor é dor. Não importa a posição social, não importa quanto de recurso financeiro, não importa se você é bonito, se você é feio, não importa se você é brasileiro, se você é árabe, não importa. A dor iguala todo mundo. A dor iguala todo mundo. No momento da dor, todo mundo é igual, 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 igual. Qual a diferença que tem? Qual a diferença de uma mãe árabe perder um filho de uma mãe brasileira perder o filho? Que diferença que tem? Nenhuma. Não tem diferença nenhuma. Não é? Iguala. Então, é isso que ela está dizendo. Uma das funções da dor também é nos tornar humanos. Nos tornar mais humanos, mais compreensivos. Né? Não é isso? Né? A dor e a morte. Exatamente. A dor e a morte iguala todos os seres humanos. Todos. Lágrimas e úlceras constituem o processo de bendita extensão dos nossos mais puros sentimentos. Olha o que ela está dizendo aqui. Olha o que ela está dizendo. Lágrimas e úlceras são como o esterco, são como o adubo. O esterco que vai fazer brotar os sentimentos puros. Percebeu, gente? Porque não é bom, claro que não é bom. Lágrima, úlcera, dor, é bom? Claro que não é bom. Mas é um esterco. É um adubo para que o lírio do amor puro possa brotar. É aquela terra, aquele charco de onde brota uma roseira, que são os sentimentos puros. É uma analogia maravilhosa. Depois de longa pausa, em que a consciência profunda me advertia solene, minha mãe prosseguiu. Mais uma referência de André Luiz à consciência profunda. Vocês lembram disso? Assim que ela acabou de conversar com Clarencio, ele diz que entrou em meditação
mergulhou dentro dele para ter acesso à consciência profunda. E agora, ele mais uma vez está fazendo referência à consciência profunda. Porque a consciência profunda não é o ego, não é a personalidade. A consciência profunda é o nosso eu espiritual. É esse eu profundo que já viveu milhares de vidas, que tem milênios e milênios e milhões de anos de experiência. Esse é o nosso eu profundo. Então, o eu profundo dele, a consciência profunda, percebeu a lição. Percebeu a lição. E a mãezinha dele continuou. Se é possível aproveitar estes minutos rápidos em expansões de amor, por que desviá-los para a sombra das lamentações? O que ela está dizendo aqui? Meu filho, ao invés de você aproveitar que eu estou aqui, me abraçar e trocar amor, você está reclamando, você está usando o tempo para reclamar do leite derramado. Águas passadas não movem moinho. É isso que ele estava fazendo. Ao invés dele aproveitar ali que está com a mãe, porque a mãe dele vai voltar. A mãe dele não mora em nosso lar, gente. A mãe dele mora numa esfera superior, ela veio visitá-lo. Então, ao invés dele aproveitar, ele fica ali chorando leite derramado. Perdendo tempo. Então, basicamente, ela está falando assim, meu filho, para de reclamar e aproveita esse momento que você está aqui comigo, criatura. Aproveita. Águas passadas, já era. Passado é passado. Passado é passado. Passou. Né? Então, ela fez com ele, né? Regozijemo-nos, filho, e trabalhemos incessantemente. É mais ou menos ela está dizendo para ele, o momento agora é de alegria, não é de chorar. Depois você chora. Depois você vai ter um tempão para chorar, para reclamar. Aproveita. Aproveita o presente. Né? Regozijemo-nos e trabalhemos incessantemente. Modifica a atitude mental. Olha que lindo, gente. Essa frase aqui é uma pérola, um diamante. Eu vou pegar o diamante. Aqui, ó. Vou pegar o diamante agora. Ó. Olha o diamante. Modifica a atitude mental. Atitude mental. O que é isso? Ele podia escolher. Ele ia ficar na atitude mental de ficar relembrando o passado, remoendo a dor, chorando o leite derramado, reclamando a água que passou debaixo da ponte. É essa a escolha? Isso é uma escolha. Isso é uma escolha. Ou ele podia ter uma outra atitude mental. Qual? Alegria, abraçar a mãe, beijar, mãezinha, vamos passear, me conta, aproveitar. Duas atitudes mentais. Completamente diferentes. Agora, isso vale para nós. Vale para nós agora. Agora. Exatamente agora. 20 horas e 49 minutos. Qual atitude mental nós vamos escolher? Qual? Qual atitude mental? É uma escolha. É uma escolha. Não é? É uma escolha. Então ela está dizendo para ele, modifica a atitude mental. Modifica. Modifica. Né? Agora a gente chama, é mais bonito, né? Agora chama de mindset. Né? É o mindset, a configuração da mente. Mas em palavras simples, gente, em palavras simples, é a seguinte, modifica a atitude, muda essa atitude, muda essa atitude. Não é? Conforta-me
tua confiança em meu carinho. Experimento sublime felicidade em tua ternura filial, mas não posso retroceder nas minhas experiências. Amemo-nos agora com o grande e sagrado amor divino. Olha o que ela diz para ele. Eu não vou regressar e voltar a ser aquela mãezinha que passava a mão na sua cabeça, que mimava você. Eu não posso mais voltar para essa postura. A partir de agora, o nosso amor é o amor divino, o amor universal. Eu continuo nessa postura de mãe, mas eu não posso mais ser aquela mãezinha que passa a mão na cabeça e que ficava te mimando, e você ficou esse menino mimado, menino grande e mimado. É isso. Estou traduzindo aqui. Estou traduzindo. Perceberam? É isso. Então, o que ela está dizendo para ele é o seguinte: eu não posso mais te mimar. Não dá mais para ficar te mimando. Não é? Tem que avançar, não é? Nós estamos no capítulo 15, gente. Finalzinho do capítulo 15 do livro Nosso Lar. Não dá para citar a página, porque cada edição é uma página. Né? Como tem muitas edições dessa obra, capítulo 15, vai lá no finalzinho do capítulo 15. Né? Aquelas palavras benditas me despertaram. Olha que bonito, gente. Despertou a consciência dele. Despertou a consciência profunda. Guardava a impressão de fluidos vigorosos que partiam do sentimento materno. Ou seja, ela estava emanando vibrações vigorosas. Olha isso. Ela estava emanando vibrações vigorosas. E ele sentiu, vitalizando o meu coração. Então ela estava falando, mas ela estava alimentando o espírito dele com energias que a gente desconhece. Minha mãe me contemplava desvanecida, mostrando belo sorriso. Ergui-me, respeitoso, e beijei-a na fronte, beijou na testa da mãezinha dele, sentindo-a mais amorosa e mais bela do que nunca. Que lindo, né? Ela revigorou. E acabou o capítulo 15. Semana que vem, nós vamos para o capítulo 16. E eu aproveito agora para me despedir de vocês, desejar um ótimo final de semana, uma noite maravilhosa para todos, uma noite linda e maravilhosa para todos. Muita paz para todos vocês, muita paz no coração, muita paz em casa. E semana que vem, aqui, quinta-feira, 20 horas, horário de Brasília, aqui no canal Espírita, Espiritualidade e Vida, nós vamos continuar no capítulo 16 do livro Nosso Lar. Combinado? Agora eu preciso terminar, porque eu vou para outra live do outro canal, que é o canal Odisseia. Então, boa noite para todos, fiquem com Deus, muita paz.